Quando eu conheço a assistência e não conheço a auditoria, eu tenho um caminho a trilhar, que é o caminho da auditoria. Quando eu não conheço a assistência e não conheço a auditoria, eu tenho dois caminhos a trilhar. Então, o seu empenho tem que ser muito maior, né? A sua busca tem que ser muito maior. Sheila, nossa, mas é impossível. Nada é. Nada é. Você precisa saber que você vai ter que ter essa busca muito maior do que quem já traz a experiência da assistência, né? O que é preocupante? É você achar que você não tem experiência na assistência, não tem experiência na auditoria e, mole, eu pego isso aí, me dê aqui esse coisa aqui, vou fazer umas anotações aqui, e aí eu faço a abordagem da conta dessa forma e sigo em frente. Eu, Sheila, não tenho como fazer isso, porque eu gosto de fazer as coisas que eu faço, todas elas com muita segurança. Quando eu criei esse método de realizar auditoria, eu criei porque eu gosto de realizá-lo com muita segurança, né? A gente demonstra o profissional que a gente vai ser já quando estagiários, né? Eu fui estagiária, né? E tenho muita satisfação em dizer isso. E nessa busca minha, quando eu fui estagiária da auditoria, eu queria, era uma sede de aprender coisas, tudo que eu não sabia eu queria ver, eu fazia visita nos andares, eu ia buscar daquelas colegas que eram mais acessíveis. Poxa, você pode me explicar isso aqui? Me conta como é isso aqui, e como faz, o que é que você faz? Então, tudo isso é muito importante. Então, essa busca ativa, ela é mais do que essencial. Quando a gente faz auditoria, a gente tem algumas coisas bem importantes que a gente não pode deixar de verificar, de abordar. Essa abordagem da conta é da entrada do paciente, o paciente se chama Núbia, quem atendeu ela foi o Dr. Lucas. Ela chega nessa unidade de atendimento com a queixa principal de que, queixando-se há um dia de lombalgia na parte inferior das costas, do abdominal, cefaleia, coriza, náuseas e vômitos, em grande quantidade, nega febre nas últimas horas. O que é que eu costumo ver quando eu vou auditar uma conta? Eu vejo a queixa principal desse paciente. O paciente tem duas vias de entrada no hospital, eletivamente ou pela urgência. Essa abordagem nossa vai ser uma abordagem da urgência. Quando eu faço a abordagem dessa conta, eu faço uma leitura daquela queixa principal do paciente. Ela é uma paciente feminina, 38 anos, está sendo acompanhada pelo familiar, e como eu disse, né, ela vem com uma dor lombar, uma dor abdominal, tem cefaleia, tem coriza. O médico faz o atendimento, e eu vou selecionar aqui para vocês verem o que a gente chama de atenção, né? E o médico fornece como item aqui, CID, R10, dor localizada em outras partes do abdômen, dor lombar baixa com M54 e R51, que é a cefaleia dela. O médico faz o atendimento, né? Ele fala de várias partes dela aqui, aparelho digestivo, geniturinário, e aqui ele coloca já um pedido de exame, prescreve repouso, hidratação, analgesia e mantém em observação até apresentar melhoras. Por que eu estou vendo isso aqui? Eu gosto de fazer uma leitura dinâmica no prontuário, eu volto para a prescrição, que são um dos principais itens que a gente verifica, porque dela vai derivar várias coisas. Essa paciente nossa, ela chega 16/4 no atendimento e às 10 horas. Dia 16/4 às 10 horas, dia 16/4 ela tem alta às 16h30. E isso é informação da conta. Eu venho na prescrição dela, então eu verifico aqui, né? Tem aqui escrito Buscopan, dizendo que essa paciente fez uso do Buscopan. Quando está escrito aqui, né, do lado, Buscopan, 20 miligramas, 1 ml na ampola, kit de diluição, 2 frascos, 2 soros fisiológicos de 10 ml, no dia 16/4 foi executado, tá, gente? Está aqui escrito como executado, tá? Tá executado e a técnica de enfermagem que fez a medicação checou aqui Vanessa Sampaio e o Corém dela. Então, o que é que eu faço nessa conta? Eu venho aqui e checo aqui. Eu fiz o Buscopan. Ele diz ali que ele fez o Buscopan e está prescrito o Buscopan para 20 ml. O que é que eu faço na minha conta? Eu boto um B, que significa Buscopan, e coloco 2. Pronto, tá feito aqui.
Solução de ringa lactato. Administrar 20 gotas por minuto. Tá executado aqui, tá? Tá escrito executado e a técnica de enfermagem checou, tá tudo ok. Eu venho aqui na minha conta e checo também o ringa lactato. Ele tá feito. Então, eu venho aqui do lado e checo o meu ringa lactato. Tá pago o ringa lactato. O item seguinte de prescrição é uma ondazetrona de 4 miligramas e ela está também executada uma ampola via endovenosa diluído em 100 de soro fisiológico. Então, eu venho aqui e venho ondazetron, tá feito aqui, ok, checado aqui, e ele tá feito em 100. Ele diz lá, ondazetron diluído, Zofran, eu boto aqui um Z de Zofran e coloco um do lado do sorinho de 100. Cloridato de ranitidina também tá feito, tá como executado, diluído para 20 ml, porque tem aqui, ó, 2 sorinhos de 10 ml, então ele está realizado também. Então eu venho aqui e checo também o Antac, né, que é o cloridrato de ranitidina. Isso é importante, tá, gente, saber que o cloridrato de ranitidina é o Antac. Isso aí fica como lição de casa de todo auditor. E a gente vem aqui também no sorinho de 20, ou eu coloco em cima, ou aqui que já tem o Antac que feito um. Por que eu botei um aqui? Porque aqui, ó, já é o de 20, tá, gente? Coloquei aqui Antac 1. Como só tem um, eu vou checar logo aqui que eu paguei esse cloreto de sódio A09, 20 ml. Pronto, veio aqui cloridrato de tramadol, 150 miligramas, também diluído em 100, também está executado. Eu venho aqui e checo também o tramal, e ele está feito em 100. Eu venho aqui, deixa eu confirmar se ele foi feito em 100 de soro de glicosado. Pronto, eu venho aqui do lado do soro glicosado, boto o meu Tzinho de tramal e coloco um. Pronto, tá checado o Buscopan, Antac, todo mundo ok, pronto. Eu tenho aqui ceftriaxona 1 grama, frasco ampola, também está como executado, ceftriaxona também está como executado. E o que é que eu vou fazer aqui? A gente sabe que ele foi executado, eu vou colocar o 1 aqui do lado do Rocefin, que é o ceftriaxona, e vou analisar isso. Então, o que é que eu faço com isso aqui? Eu deixo previamente escrito dessa forma e vou continuar lendo o prontuário. Aqui também eu consigo ver, no prontuário, uma das últimas folhas, que é a checagemzinha de enfermagem, né, e as anotações, tem aqui registro de punção venosa, local da punção, membro superior esquerdo, primeira instalação, está feito com um catéter venoso, catéter intravenoso, número 20, luva de procedimento, polifix, enfim, tudo aqui, essa quantidade toda aqui. O que é que eu consigo ver daqui? Que foi feita a punção. Aqui tem na anotação de enfermagem, eu já vou pegar essas duas informações de vez, que às 15h30 a minha paciente foi reavaliada pelo MP, médico plantonista, e ela não teve alterações, ela teve uma melhora dos sintomas, ela já está sem sintomas, recebe alta, certo? 15h30. Por que eu peguei essa informação para a gente continuar auditando aqui? Eu vi que a paciente foi puncionada, então eu checo aqui meu catéter. Para a punção é necessário um catéter e um polifix, um fixador estéreo. Segundo o caderno da Anvisa, esse fixador externo deve ser pago pela auditoria. Essa seringa preenchida, ela também está defendido o uso dela lá no caderno da Anvisa, também fala. Esse caderno da Anvisa que eu chamo, gente, é o caderno 4, que fala sobre prevenção de infecções, boas práticas para que não haja infecção. E aqui também a gente vai pagar essa seringa preenchida. Essa seringa preenchida é de praxe a auditoria pagar na punção dos pacientes. Ela pode ser utilizada após as medicações, mas ela é de praxe pagar na punção. Então, o que é que eu venho e faço aqui nas minhas seringas também? Eu me recordo que eu li na minha prescrição, o Antac foi feito para 20, então eu boto A1. O Buscopan foi feito para 20, eu boto B1, que foi do Buscopan 1. O que mais seria aqui para 20? O Rocefin seria para 20, eu também vou botar R1 aqui, que seria uma seringa de 20 para o Rocefin. O Zofran, a gente vai pagar em 10, o Zofran, porque a gente só tem cobrado aqui seringa de 10 e de 20, tá, gente? Existem alguns convênios, algumas operadoras, alguns auditores, tá, que questionam, tá, essas seringas, mas boa parte dos prestadores que eu audito, eles têm de praxe cobrar essa seringa de 10 para as diluições que são feitas no soro maior, tá? Que é o soro de 50, o soro de 100, 250, enfim. Então, eu tenho algumas abordagens a serem feitas aqui, tá?
As nossas medicações foram... tem o Tramal também, que seria em uma seringa de 3, tá? Por que 3, Sheila? Porque o Tramal é uma ampola de 2 ml, então a menor seringa seria de 3. Como a gente está com essa conta aqui já cobrada assim, a gente pode fazer a abordagem seguinte: troco seringa de 10 por seringa de 3, tá, gente? Mas a nível de entendimento de vocês macro aqui, que é que eu quero que vocês façam aqui hoje, eu vou fazer essa abordagem dessa seringa de 10, tá? Mas deixa salvo aí a observação de que pode ser questionado. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui na minha conta agora? Eu auditei tudo isso aqui. Eu vou vir e vou selecionar aquilo que eu não acho correto o pagamento, que é exatamente a abordagem que o auditor faz, tá? Eu escrevo aqui do lado. Não significa dizer que isso aqui é a última abordagem, isso aqui é um questionamento, tá? Então, eu vou tirar uma aguinha, um sorinho de 10 aqui, tá? Porque eu usei somente 2 para o Buscopan, então eu estou tirando 1 aqui. No soro de 100, eu também vou fazer um questionamento de 1 aqui. No soro glicosado, eu também vou fazer um questionamento de 1 aqui. Como eu fiz, ó, aqui na minha conta foram administrados Buscopan, Antac, Zofran, Tramadol. Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ter aqui, sim, o Rocephin, 5, e tem a punção. Então, tá corretinho cobrado aqui, ó, 6 agulhas. Na verdade, não seria 25 por 10, não, tá? Seria 40 por 12, mas vamos nessa. Nossa abordagem aqui hoje tem um quezinho um pouco mais para cima. O que a gente vai fazer aqui nessas seringas, tá, gente? A gente vai contabilizar a medicação e vai selecionar do lado aquilo que não foi administrado com as seringas. Essa paciente, perceba que essa paciente, ela está em uso de soro. Vamos ver lá quem é administrado em equipe. Buscopan foi em 20, Antac foi em 20, mas o Zofran foi em 100, então a gente tem que pagar um equipe. O que é que eu faço? Geralmente eu venho do lado e escrevo Z1, que foi um equipe para o Zofran, seria aqui um equipe para o Tramal, e seria aqui um equipe para o Rocephin, porque o Rocephin está prescrito. Espera ainda, vamos recordar aqui, para ver se meu Rocephin aqui nesta instituição, isso é importante, tá, gente? Esse também ensino, pronto, aqui o Rocephin está para 20, então vamos aqui de volta, corta esse Rocephin aqui é para 20. A gente tem, então, o Zofran, o Tramal, mas a gente tem o Ringa lactato, o soro também é instalado com a equipe, ok? Até então, pensamento ok? A gente vai colocar aqui menos 2 de equipe. Qual é a observação que eu quero trazer para vocês, que é uma coisa que eu digo que a gente consegue fazer auditoria quando a gente tem essa visão da assistência mais fácil? A gente consegue fazer auditoria mais fácil quando a gente tem essa visão da assistência, por quê? Essa paciente, vocês recordam que eu li que ela teve alta às 15h30, certo? Então, essa paciente, ela não internou, tá? A gente vai fazer o seguinte... a gente vai pagar uma taxa de repouso de observação, que neste caso aqui, tá? Ela está aqui como 12 horas, mas tem diversas negociações. Aonde eu vou encontrar isso, Sheila? Nos contratos, firmado entre essa instituição que está fazendo essa cobrança e a operadora que está fazendo o pagamento, que eu estou aqui representando, certo? Essa taxa administrativa é uma taxa negociada como a assistência médica. E nessa taxa aqui é que chama a atenção para o horário, tá? Essa paciente entrou às 10 horas e teve alta às 15h30. A nossa hora é indivisível, tá? Então, de 10 às 15h30, a gente conta como de 10 às 16 horas, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tá cobrado 7 horas e essa taxa, ela é cobrada por hora. Deixa eu chamar a atenção aqui, já eu chamo a atenção, eu vou excluir uma hora dessa, eu vou questionar uma hora dessa taxa aqui, tá? Coloquei aqui o menos 1. Agora eu vou chamar a atenção aqui para vocês desse item. Aqui, ó, por hora, a taxa diz aqui, e essa daqui, 12 horas, certo? Então é por isso que a gente fez esse questionamento. A consulta médica, ela é paga para todo paciente que chega ao atendimento inicial, tá? Ao atendimento dele de entrada no hospital. Dois questionamentos que eu quero fazer aqui de acordo com com os nossos conhecimentos técnicos. Vocês recordam que eu disse aqui que o médico solicitou uma ultrassom, tá?
Eu estou mostrando aqui outra vez. O médico solicitou uma ultrassom. Com a solicitação, a gente paga exame? Não. Isso também eu ensino no meu curso, qual é a abordagem que a gente está fazendo. Então, eu vou verificar, eu tenho aqui agora, tá? Um laudo, e esse laudo está dentro do período da paciente internada aqui, nesse primeiro atendimento, tá? Atendida nesse primeiro atendimento aqui. Exame dentro da normalidade, enfim, a gente vem aqui e vai pagar essa ultrassom. A ultrassom foi solicitada, a ultrassom está com laudo, a gente paga essa ultrassom. Sheila, mas que questionamento é que você falou desde o princípio da aula que você faria? Vamos aqui. Essa paciente, ela chega com dor abdominal, vou separar aqui para vocês, queixando-se de lombalgia, parte inferior das costas, dor abdominal, cefaleia, coriza, náuseas, vômitos em grande quantidade. Vômitos em grande quantidade significa dizer que essa paciente tem que fazer uso de Isofran? Nossa, Sheila, por que você está questionando isso? Isso é prescrição médica, a gente não questiona isso, não. Bem, uma das habilidades do auditor que eu também ensino e cobro é trabalhar em equipe. Quando eu verifico na minha conta que eu tenho itens, né, que podem ser questionados pela equipe de auditoria, eu, Sheila, enfermeira auditora, eu seleciono isto na minha conta, eu venho aqui, ó, passo um amarelinho, um verdinho, qualquer coisa que chame a atenção, eu chamo a atenção disso e passo para o meu colega médico auditor, tá? Essa paciente fez o Rocefin? Fez. Essa paciente fez o Zofran? Fez, está administrado, tá? Mas o que é que eu faria aqui? Eu ia passar para esse colega, que eu disse, né, o médico auditor, colega de empresa, tá, gente? Eu ia dizer a ele, ó, essa paciente fez como primeira opção, primeira escolha, o Zofran. E isso não é indicado. Essa paciente não tem, não foi trauma, né, que é uma das coisas que a gente elege não fazer outros antieméticos, né, para paciente. O Zofran tem indicação em bula para pacientes que fazem tratamento oncológico e pacientes que estão em pós-operatório, e não é o caso dessa paciente. Então, esse item aqui, eu passaria para o médico que trabalha comigo, para que ele fizesse um possível questionamento. Eu ia colocar aqui e ia escrever para ele. Doutor, olha aqui esse prontuário e essa conta. A mesma coisa com o Rocefin, tá? O Rocefin eu também colocaria para o médico observar, porque essa paciente teve alta e é de praxe e é compreensível, mas Sheila, por que questionar um antibiótico? Porque o antibiótico, ele não tem uma ação agora, né? Ele pode começar uma ação agora, mas quem vai garantir que essa paciente vai continuar o tratamento, né, dessa abordagem de antibiótico que foi iniciada agora? Então, esse é o questionamento, tá? E isso cabe... Sheila, por que você fala que não importa o tipo de conta que a gente está abordando aqui, importa os itens que a gente está trazendo para a discussão? Por que eu estou falando isso, né? Porque esse Rocefin, esse entendimento, se você tem um entendimento de que um antibiótico, a ação dele, a previsão de ação dele não é para aquele momento que está sendo realizado, é para uma cadeia de ação, né? Esse Rocefin precisa ser tomado por um tempo para que ele tenha uma ação, algumas ampolas para que ele tenha ação, e o Zofran, ele não é uma medicação de primeira escolha para paciente quando chega, né, com vômitos, poderia ter sido feito outro antiemético, né, e isso é uma abordagem válida. O que eu estou chamando a atenção aqui é para a indicação da medicação, né, e isso você vai poder abordar numa conta de centro cirúrgico, numa conta de UTI, você vai poder abordar em qualquer espaço que caiba o questionamento da medicação. Então, o que eu estou trazendo à luz aqui é exatamente isso. Por conta disso que eu disse, eu vou trazer uma abordagem de uma conta simples, mas que a gente vai trazer algumas discussões, tá? Então,
quando eu trago essa discussão, pouco importa o tamanho da conta, tá, gente? Como eu tinha um tempo, você veja que a gente já está bem adiantado aqui no nosso horário, e foi uma abordagem de uma conta simples, tá? Se a gente for aqui passear ainda aqui nesse prontuário, a gente pode achar outras tantas informações, tá? Outras tantas abordagens de conta, enfim. A gente, como auditor, a gente é um conhecedor da saúde. É por isso que a gente fala, né, que a gente tem que estudar muito, que a experiência que você traz da assistência vai trazer um diferencial, mas não é só a experiência da assistência. O que você tem que ter muito é muito conhecimento, tá? Essas abordagens de medicações você vai aprendendo ao longo do caminho, tá? Isso aqui não é de primeira que você... Eu estou trazendo porque a minha função como quem defende um método de auditoria é ensinar exatamente assim, tá? Então, eu ensino exatamente trazendo a problemática para que você compreenda por que eu estou trazendo à luz essa problemática e você possa abordar sempre esse tipo de problemática. Você vai abordar sempre o mesmo Rossefin? Não, mas você vai abordar indicação de medicação. I'm only human after all, don't put the blame on me.